Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações de novos vídeos que são publicados semanalmente. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre o tema aposentadoria. Nós sabemos que sempre será tempo de nos prepararmos para viver um novo ciclo. Aí eu quero te perguntar: falta quanto tempo para você viver a aposentadoria? Como se preparar para viver a aposentadoria, essa fase nova, esse ciclo novo da vida? Eu sei que quando nós pensamos no tema aposentadoria, aí imediatamente surge na cabeça a ideia de preparação no sentido financeiro. Aí a pessoa diz assim: eu vou me preparar para fazer um fundo de reserva para a aposentadoria, para que eu não fique com muitas perdas, ou eu vou fazer algum plano com alguma seguradora. Mas estar preparado para viver esse novo ciclo não é só uma questão financeira. Existe muita coisa que precisa ser pensado e eu quero citar aqui, por exemplo, o preparo para as questões emocionais. O ser humano, todas as vezes que nós precisamos mudar um ciclo, porque aposentar é um ciclo, como iniciar a vida profissional também é um ciclo. Então é preciso ter um preparo maior na área emocional, para que quando esse momento chegar, você esteja cada vez mais conectado com a percepção clara de mudança de ciclo. O preparo físico também não é algo que deve acontecer única e exclusivamente quando uma pessoa se aposentar. Eu ouço gente dizendo assim: mas quando eu não tiver mais um trabalho na minha vida, eu vou correr, eu vou entrar na academia, eu vou investir no meu corpo. Não. O preparo financeiro, o preparo emocional, o preparo físico, ele precisa acontecer no longo de uma vida e não quando a aposentadoria chega. Eu ouço também pacientes que, conversando comigo, diz assim: eu preciso me preparar em relação a ter companhia, para que quando a aposentadoria chegar, eu tenha uma família. E, na verdade, o preparo relacional, ele precisa acontecer em todos os estágios da vida de uma pessoa. Desse modo, a preparação precisa ocorrer no plano financeiro, no plano emocional, no plano físico e também relacional. Esta preparação inclui o entendimento claro de que nós vamos, pela vida, executar muitos papéis. E o papel de trabalhador é também um tempo que tem um tempo para iniciar, tem um tempo para evoluir na vida profissional e também tem um tempo de encerrar do modo como nós fazíamos anteriormente. Viver bem é para o tempo presente. Essa história da pessoa dizer assim: quando eu me aposentar, minha vida vai ser totalmente diferente. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Viver bem é para o tempo presente. Estar feliz é para o tempo presente. Organizar a sua existência também é para o tempo presente. Todo o tempo precisamos estar alinhado com a ideia, com a clareza de que eu preciso construir sabedoria ao longo da vida. Viver de maneira sábia, interagir socialmente com sabedoria, não é algo para um tempo de aposentadoria. É algo que precisa acontecer por toda a vida, para que culmine com esta última fase ou com a nova fase que é da aposentadoria. A satisfação com o trabalho, ele precisa acontecer a vida inteira.
Organizar a vida para você estar atuando nela de maneira que você se sinta feliz, realizado com aquilo que você executa profissionalmente. Essa fase de transição, que é a aposentadoria, ela pode gerar crise existencial ou pode ser um momento de alegria, um momento de contentamento, porque vai então passar a viver um ciclo diferente, uma fase de transição que pode ocorrer bem na vida. Agora, todos nós precisamos admitir que a chegada da aposentadoria gera mudanças de rotina. Antes, uma pessoa acordava e ela já sabia para onde deveria ir, porque havia um relógio certo, você tem que bater o ponto lá, você tem que prestar conta do seu horário de entrada, de saída. Na chegada da aposentadoria, existe uma rotina, existirá uma rotina, mas essa rotina ela precisa ser alinhada de maneira mais agradável, de maneira mais cuidadosa, porque é uma fase diferente da vida. A convivência com pessoas do trabalho também significa uma espécie de perda, porque todos os dias nós víamos as mesmas pessoas e, em muitos casos, o ambiente de trabalho é um ambiente onde você encontra as mesmas pessoas e desenvolve um vínculo com elas. Às vezes, até após o trabalho, você sai para tomar alguma coisa, ou um sorvete, ou comer uma pizza depois do trabalho, no final de semana. Então, esse vínculo ele passa a ser interrompido com a chegada da aposentadoria. As perdas salariais também é algo de muita relevância, porque muito dificilmente o padrão de vida que uma pessoa tinha antes da aposentadoria, ela não se mantém do mesmo modo, com algumas raras exceções. O reconhecimento, o prestígio de todas as decisões naquela empresa, você é convocado para reunião, você é elogiada pela sua competência, pelas suas habilidades. Então, esse lugar de consulta, esse lugar de admiração, esse lugar de conselho, tudo isso ele vai ser alterado com a chegada da aposentadoria. A percepção também mais clara da dinâmica familiar. Antes, aquela pessoa dava o horário certinho pela manhã, ela ia para o trabalho. Então, a dinâmica da casa, os conflitos dessa casa, quem está trabalhando o dia inteiro, não tinha tanta clareza. Ah, mas quando a aposentadoria chega, que você dorme e acorda com aquelas pessoas naquela casa, aí você percebe com mais nitidez os conflitos dentro daquela família. E tantas vezes aquela pessoa aposentada diz o seguinte: eu queria mesmo era estar de volta ao trabalho. Porque no longo da vida profissional esse assunto foi deixado para um outro momento ou para o outro lado. É também uma fase que muitas vezes, que algumas vezes coincide com a morte de familiares, com a morte de alguns amigos. Há também o casamento dos filhos, que começa a acontecer, mudança de cidade desses filhos, mudanças também na sua aparência física, nas dinâmicas internas em relação ao corpo. Há algumas doenças pré-existentes que elas também podem se manifestar nesta fase que compreende a aposentadoria. E é inevitável que o sentimento de vazio aconteça. Não importa quão criativo você seja, não importa quão alegre você seja, toda mudança de ciclo inicialmente causa um vazio, uma sensação em que a pessoa fica como se tivesse desestabilizado. Mas quanto maior é o preparo de uma pessoa para uma fase, para um ciclo, menos tempo de sensação de vazio a pessoa vai passar. Essa sensação de desamparo e de abandono. Pouca motivação
e aquela sensação também de inutilidade. E agora, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Você sabe que há uma percepção social muito inadequada em relação ao aposentado? Tantas vezes a família diz assim: meu pai, você não está fazendo nada, resolva isso aqui para mim. Você não está fazendo nada, faça aquilo para mim. Toma conta aqui dos meninos. E aquele que está na dinâmica do lar passa a ter a ideia de que o seu vazio tem que ser preenchido com as prioridades de quem está trabalhando. Então, esse medo da rejeição dos filhos, dos amigos, tantas vezes pode causar também uma inadequação a esse momento de aposentadoria. Quem não sabe para onde ir, quem não estabelece prioridades, não tenha dúvida, você vai ser convidado para realizar a prioridade de outras pessoas. E é por isso que quando o paciente chega vivendo as crises da aposentadoria, eu vou trabalhar com esse paciente na percepção de construir novos horizontes, criar novas metas, ocupar-se com seus próprios objetivos, porque se assim não fizer, ele será objeto, uma mão de obra para realizar o objetivo de quem sabe para onde está indo. A culpa pelo limite, por poder dizer não para o outro, também é um problema que precisa ser trabalhado para aquele que está vivendo esse novo ciclo. Quais são os fatores que cooperam para a saúde mental de um aposentado? O primeiro é descobrir novas habilidades. O que é que lá no passado eu sempre quis fazer e eu não tive a oportunidade? Então, esse é um começo para você construir novos horizontes. Manter ou criar um hobby. Desenvolver novas amizades. Despertar, ter uma disposição para aprender novas coisas. Participar de novos grupos de atividade física. Saber entender a clara mudança entre solitude e solidão. Solitude é você estar bem com você mesmo, ainda que você esteja sozinho. E solidão é a sensação de inadequação na vida. Estabelecer limites claros de onde, o que você quer fazer com a sua existência. Estabelecer novas rotinas saudáveis. Tratar da sua alimentação. Talvez se envolver num trabalho voluntário. Ajudar no sentido de cooperar com outras pessoas, mas mantendo o seu suporte afetivo. Então, se esse momento de mudança de ciclo, esse momento da sua aposentadoria, você não sabe como lidar com isso, você está vivendo uma situação de tristeza, que você não está conseguindo dar conta, busque ajuda. A psicoterapia é um caminho que ajuda o indivíduo a viver uma fase nova, mas que exige um planejamento, exige alegria, paz e contentamento no sentido de projetar para essa nova fase, para esse novo amanhecer. Não adie a sua existência feliz para quando você se aposentar. O dia é hoje. Agora, se a sua aposentadoria já chegou, é preciso reinventar a sua existência, ressignificar a sua existência. Nesta semana, prepare-se para os mais variados ciclos que a vida vai oferecer. E se você está nesse ciclo novo, se reinvente. Um grande abraço para você.